E aí, pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos à inauguração, à aula inaugural do curso Seu Primeiro Projeto Estrutural. Nesse curso aqui eu vou te entregar tudo o que você precisa para chegar até o seu primeiro projeto estrutural. E para isso, gente, eu preparei alguma apresentação aqui, onde eu vou informar para vocês como que eu vou chegar até essa façanha, né? Primeiro, vamos abordar os avisos, né? Os avisos da aula. A primeira coisa é você se afastar das distrações. E você tem que ter um papel e uma caneta para anotar. Se você não tem, corre, né, e pega um papel e caneta, porque vai ser muito conteúdo. Vai ser importante que você entenda o que eu estou passando aqui. Você tem que avisar os seus familiares que você está tendo uma aula de engenharia agora. A duração é grande, não é? É uma aula grande. Você tem agora que ficar atento ao conteúdo e se dedicar à sua carreira nesse momento. Todo o material do meu canal estará disponível no link do Telegram, tá? Aqui abaixo. Todo o material estará no canal do Telegram, no link aqui da descrição desta aula. O curso Seu Primeiro Projeto Estrutural, né? Esse vai ser um marco na sua carreira como engenheiro calculista de estruturas, né? Eu acredito tanto nisso que eu peço para você anotar essa data, porque esse vai ser um ponto de inflexão, vai ser uma coisa que realmente vai mudar a maneira que você enxerga o cálculo estrutural e a sua carreira como engenheiro calculista. Talvez você não pense que seja possível ingressar nessa área, ou acredite que o caminho seja muito longo para você começar nessa área, né? Hoje eu vou te provar o contrário, vou te provar como é que você consegue mais rápido. Não especificamente hoje, mas no passar dessa semana, no decorrer dessa semana, eu vou te provar que é perfeitamente possível. Nesse curso eu vou te entregar tudo o que é necessário para você alcançar o seu primeiro projeto estrutural e se tornar um calculista bem-sucedido. Essa palavra é importante, tá? Um calculista ou uma calculista bem-sucedida. Porque não basta você começar a projetar, tem muita gente que faz isso, mas como é que você alcança sucesso nessa carreira? Isso é bem mais complicado, né? Você ser bem-sucedido dentro dessa carreira. E esse é um dos objetivos desse curso, por isso que essa data é tão importante. E como que eu vou fazer isso, né? É interessante, porque 5 anos de faculdade não são suficientes para alcançar isso. Não são. Você não consegue, dentro daqueles 5 anos de faculdade, se tornar um engenheiro calculista de sucesso, adquirir uma carreira ali de sucesso nessa área. Não tem como, a faculdade não te passa, ela vai te passar de 1 a 10% no máximo. Supondo que você é um aluno excelente, você adquirir 1/10 do conhecimento necessário para você ser um engenheiro calculista de sucesso no mercado atual. Tá? 1/10. Pós-graduação não é suficiente. Mestrado, doutorado e pós-doutorado não são suficientes. E aí, ao afirmar que um pós-doutorado em estruturas não é suficiente para ser um calculista bem-sucedido, eu estou mexendo no vespeiro. Eu estou perfeitamente ciente disso. Eu tenho ciência disso. Né? Que eu estou cutucando o vespeiro ao afirmar que o pós-doutorado não é suficiente para ser bem sucedido nessa área. Mas a verdade é que mestres, doutores e pós-doutores que projetam estruturas e alcançaram sucesso tiveram que adquirir muito conhecimento fora da área acadêmica. Essa é a verdade, tá? Não basta só o conhecimento acadêmico. Esses profissionais que continuaram dentro ali do ambiente acadêmico, fazendo mestrado, doutorado e o pós-doutorado, eles também tiveram que adquirir muito conhecimento fora desse ambiente para obter sucesso. Essa é a verdade, gente. Talvez ninguém tenha te informado isso, mas é exatamente o que eu vou te passar hoje e você vai entender o que eu estou falando. E para te explicar como é que eu vou alcançar isso, a primeira coisa que você tem que entender é que o cálculo de estrutura demanda estudo para a vida toda. Né? Você vai permanecer a vida toda estudando. Todo engenheiro que eu conheci, todo engenheiro de sucesso dentro dessa área, eles continuam estudando. Né? Porque uma vez, por exemplo, que você tem domínio da estrutura de concreto armado, você passa a estudar um pouco de concreto protendido. Aí você tem esse domínio, você estuda outras modalidades, por exemplo, de contenção, porque existem diversas técnicas de você projetar e calcular contenções. Existem diversas formas de você mexer em fundações. E às vezes você quer focar só em estrutura, não foca em fundações. Então você nunca nem sequer vai entrar nessa área. Mas você pode expandir em outras áreas específicas ali do concreto, partir para alto desempenho,
né? Estrutura de alto desempenho, e por aí vai, gente. Tem uma infinidade de conhecimento que você pode passar a vida inteira estudando e se aprimorando, tá? Portanto, eu não vou entregar tudo que existe nessa área, eu não vou te passar em uma semana todo o conhecimento que existe, né? Porque isso é impossível, não tem como eu fazer isso. Nem se eu tivesse todo esse conhecimento para te entregar, seria impossível eu fazer isso. Mas eu vou entregar para você, que está aqui hoje, o mínimo necessário para você conseguir chegar até o seu primeiro projeto estrutural, né? E para conseguir levar você até uma carreira de sucesso, para você ter um início de uma carreira de sucesso. Porque conforme eu já havia falado antes, não adianta só você conseguir fazer um projeto estrutural, você tem que ter uma base sólida e firme para chegar, né, em uma carreira de sucesso. E eu vou te apresentar aqui uma série de informações que nunca te passaram. Eu vou te dar uma perspectiva diferente, né? Por exemplo, na faculdade e na pós, o pessoal foca muito, né, quando estão estudando a teoria das estruturas, a gente fala o que é uma estrutura hipostática, isostática e perestática, em como calcular, né, as reações e em como que você vai encontrar os gráficos, né, de momento fletor, momento cortante, momento torsor, de força cortante, né, de momento torsor. E esse não deveria ser o foco do estudo. Se você quer ter uma carreira de sucesso, você tem que, na verdade, entender e interpretar, né, esses esforços na estrutura e saber como que você faz um diagnóstico da estrutura. Por exemplo, você enxerga isso daqui, uma estrutura de um pequeno edifício, e você entende aonde que você tem os maiores esforços, né? E você tem que entender como reduzir esses esforços. Porque ao movimentar um pilar, você está modificando ali a configuração dos esforços, e ao mudar um pouco ali a localização de um pilar, você pode diminuir drasticamente os esforços que incidem sobre ele. E quando você diminui os esforços, você gera uma estrutura mais econômica, né? Então a parte mais importante da teoria das estruturas deveria saber como que você utiliza esses resultados para influenciar uma estrutura, né? Não só como é que você chega lá, mas a parte mais importante, a crucial, a que você realmente devia saber, que era como utilizar essa informação, ninguém te passa isso. Momento de inércia, gente. BH3/12. Todo mundo vê isso, memoriza essa fórmula, mas na prática, né, eles te ensinam a calcular, mas na prática, como é que você utiliza essa informação ao seu favor, né? Você tem um pilar aqui, nesse sentido aqui, orientado aqui no sentido Y, né? Se o maior esforço dele, se o maior momento está no sentido X, o pilar está num posicionamento ineficiente, porque se ele for de 20/40, né, o formato dele é 8 vezes mais resistente no sentido Y, né? E o maior esforço aqui está no sentido X. Então, basta rotacionar esse pilar que você já vai ter uma estrutura muito mais eficiente. E isso ninguém te passa, né? Eles te ensinam a calcular, mas não te falam para que serve. Quando você tem aquele momento de inércia, como é que você utiliza ele na prática? Você tem que colocar o sentido do maior momento de inércia da peça no mesmo sentido do maior esforço que chega até essa peça, né? E isso ninguém passa. É isso que você tem que focar. Por exemplo, você tem uma residência aqui. Tudo isso aqui, gente, eu tirei aqui dos meus arquivos de trabalho, tá? Nenhuma dessas fotos aqui foi tirada da internet. Essa aqui é uma residência que eu estou projetando. E uma coisa que ninguém te ensina, ninguém te fala, que edifícios de pequeno e médio porte são mais fáceis de serem projetados do que uma residência de luxo, né? Residência de luxo aqui, você está vendo? Ela tem pilares inclinados. Ela vai ter uma laje aqui, ó, uma laje plana, sem viga nas bordas, né? Não tem pilar ali para você apoiar essa viga. Tem uma laje plana com capitéis apoiada sobre pilares inclinados, né? Você tem balanços, grandes vãos. E o pior do que grandes vãos, vãos grandes alternando com vãos pequenos, que complica ainda mais a configuração estrutural. Você tem contenções, piscinas, tudo em um ambiente só. Então, residência de luxo, ninguém te passa isso, mas elas são mais complexas de serem projetadas do que pequenos e médios edifícios. Ninguém te passa também, quando você recebe uma foto dessa aqui, que eu recebi essa foto. Isso aqui é uma estrutura que eu projetei, né? Existe um contrato de confidencialidade a respeito dessa estrutura que está sendo executada no interior do Pará. Eu não posso falar de onde é que vem isso aí. Mas
Quando chega uma falta dessa e você não sabe diagnosticar, cai na sua conta, né? Vão afirmar que foi você que errou e ninguém te ensina isso. Como é que você vai conseguir diagnosticar o que aconteceu aqui e evitar que caia na sua conta um problema desse? Né? É pesado, mas se você vai entrar nessa área, você tem que saber dessas coisas. E o que eu vou te entregar, né? Eu quero resumir aqui agora. Eu vou te entregar nesse curso duas coisas, dois focos principais para chegar no objetivo, né? O objetivo final aqui, o objetivo é uma carreira de sucesso, é você iniciar uma carreira de sucesso. E como que eu vou te entregar isso? Eu vou te apresentar a visão holística do cálculo estrutural. Qual que é a visão holística? Eu não vou te mostrar assim, isso aqui é o cálculo, olha aqui. Eu quero distanciar e olhar em torno ali do cálculo. O que tem em torno, né? Tem a profissão. O que está em torno da profissão de engenheiro calculista? Né? O que está ali ao redor? Aí vai distanciando a visão. O que está em torno da sociedade? Qual que é o seu papel dentro aqui do país? Eu quero ter uma visão, eu quero alargar a sua visão em relação ao cálculo de estruturas. E eu também, qual que é o segundo objetivo, né? Eu vou te apresentar uma técnica prática, vai ser algo prático, algo que você implementa, não é uma teoria, não é um blá blá blá, mas eu vou te apresentar no decorrer dessas aulas uma técnica prática para você começar no cálculo estrutural em apenas uma semana. Né? É um começo, eu não vou te ensinar absolutamente tudo que você precisa, mas é uma base forte para você iniciar a sua carreira. Vamos começar pela visão holística, vamos chegar logo agora, vamos ir de cara na visão holística para eu abrir aí sua visão em relação ao que é o cálculo de estruturas, né? E para isso, eu vou te mostrar os conhecimentos que você tem que adquirir. Não se assuste. Eu vou te apresentar os conhecimentos, essa parte é importante, são muitos, mas eu não quero que você se assuste, tá? Calma. Primeira coisa, conhecimento teórico, óbvio. Você vai projetar estruturas, você tem que possuir conhecimento teórico. Deixa eu só me hidratar um pouquinho, porque eu já falei bastante. Então, gente, primeiro conhecimento, né? Eu vou abordar principalmente aqui o estrutura de concreto armado, mas isso se aplica também a estruturas metálicas e outros tipos de projeto estrutural, tá? Você tem que estudar concreto armado? Tem. Teoria das estruturas? Sim. Resistência dos materiais? Sim. Mecânica geral? Sim. Física? Sim. E ainda precisa de mais teoria. Não é só isso. Você precisa de mais teoria. Não é só esse conteúdo que você precisa, tá? Você tem que saber tudo de antemão? Essa é uma dúvida. Talvez eu estou te espantando em relação a isso. Mas não, mais pra frente eu vou te mostrar que não é igual na faculdade, que dependendo da sua situação e do seu prazo que você tem para fazer o projeto, esses conhecimentos você consegue contornar. Né? Eu vou ser bem específico, eu não quero falar agora, vai ficar para a próxima aula, para aula imediatamente de amanhã. Para aula número 2. Software. Você tem que ter conhecimento de software, né? Não tem jeito. O pessoal que fala aí que dá para projetar estrutura, existem alguns poucos ainda no mercado aí que projetam estrutura sem software, eles não têm vantagem competitiva. Você demora demais, né? E o preço dos projetos caiu porque a produtividade dos engenheiros aumentou também. A gente tem softwares muito completos aqui no Brasil, o que é um problema, é um benefício por um lado e é um problema por outro. É um benefício porque ajuda, facilita a vida da pessoa, e é um problema porque engenheiros sem conhecimento nenhum, sem embasamento nenhum, pegam software, acham que estão fazendo projetos e fazem cagada. Eu já vi. Eu já fui segundo engenheiro em alguns casos. O que é o segundo engenheiro? É quando o primeiro faz a cagada, o projeto cagado, e tem que vir um segundo para poder consertar. Né? Eu já fui o segundo engenheiro em algumas situações e eu já vi gente projetando coisas que não servem nem para trabalho de faculdade. Tá? Coisas absolutamente inexequíveis, que era melhor você entregar para um pedreiro, que é mais seguro o pedreiro fazer da cabeça dele do que tentar executar o projeto maluco que entregaram pro meu cliente passado, para um dos meus clientes passados, né? E aí você tem que aprender, né? Qualquer um desses três primeiros aí, né? Que são softwares que vão trabalhar com pórticos, né? O Ebérico, o TQS e o SPCAD, vão te atender. Eu recomendo escolher um desses três aí no seu início de carreira. O SAP, talvez mais para frente, porque ele mede os elementos finitos, serve para estruturas mais complexas, tá? Grandes blocos de concreto ou estruturas que não são fáceis de se resolver por método de grelha e de pórtico. Né? O que é grelha? Grelha são as lajes, você monta a laje em grelha
e o resto dos pilares e vigas são elaborados como pórtico. Igual naquela primeira foto que eu te mostrei quando eu estava falando da teoria das estruturas. Você tem que entender de Excel, é claro. Todo engenheiro tem que entender de Excel. Tem Adapt, tem outros softwares, né? Tem o AutoCAD, que eu não coloquei aqui, mas é indispensável. Então você tem também conhecimento de software. Tecnologias construtivas. Gente, você tem que entender o que existe de tecnologia construtiva na sua região para você poder prescrever no seu projeto. Não adianta você colocar no seu projeto hélice contínua se não tem hélice contínua na sua região. Não adianta você colocar laje protendida se não tem laje protendida na sua região. Você tem que entender de tecnologia construtiva, não só como um todo, mas aquilo que tem na sua região também. Você tem que estar ciente para poder prescrever. Né? E existem vários tipos de tecnologia construtiva. Você tem o escoramento, diversos tipos de escoramentos. E cada um vai atender um tipo de situação diferente, para cargas diferentes. Né? Você tem diversos tipos de forma. Você tem diversos tipos de laje para poder prescrever. Quantos tipos de laje tem? Maciça, nervurada, pré-moldada, protendida. Tem a pré-tendida, que é a pré-moldada com cordoalha pré-tensionada dentro dela. Tem diversos tipos de laje, né? Então você tem que entender também de tecnologia construtiva, porque se você não entende, o seu projeto não vai ser facilmente executado ou então vai ser inexequível. Se ele não reflete o que existe de disponível ali de tecnologia construtiva, não dá para executar o seu projeto. Normas. Claro que a gente tem que saber das normas, né? 6118, principalmente, de concreto armado, e todas as outras. Seriam dezenas de normas para colocar aqui, eu coloquei só algumas, né? Norma de cargas, norma de fundação, norma de vento e por aí vai. Práticas de mercado. Importantíssimo também esse conhecimento, tá? E aí eu quero parar. Você tá vendo como é que o conhecimento é amplo? Eu quero que você pense um pouquinho enquanto tô tomando água aqui no tanto de conhecimento e no tanto que é mais amplo o conhecimento do que apenas aquela teoria de faculdade, né? Prática de mercado, gente. Você sabe, por exemplo, qual que é a espessura de um pilar que você vai colocar? A espessura? Como é que você vai embutir ele ali dentro da alvenaria? Você vai deixar 1 centímetro, 2? Você coloca exatamente o mesmo espessura da parede? E quando for necessário que ele seja mais espesso, o que o arquiteto aceita? O que seu cliente aceita, né? O que é aceitável? Né? Como é que é a prática de mercado? Como é que você lida com o arquiteto? Como é que você lida com os seus fornecedores? Fornecedor de laje, etc. Como é que você lida com o laboratório? Como é que você lida com o engenheiro de execução? Como é que você lida com o topógrafo? Como é que você se relaciona com todos esses profissionais? Não é? E você tem que entender dessas práticas de mercado. Eu não estou falando aqui, quando eu falo de prática de mercado, da parte comercial, não. Eu estou falando daquela sua conduta, né? Da sua conduta, o que é aceitável dentro do mercado, o que já é padrão de conduta do engenheiro dentro do mercado. Se você não sabe, você vai parecer um alienígena dentro do mercado, né? Você é aquele engenheiro que tem de teoria tudo, mas aquilo que você propõe, aquilo que você fala para o arquiteto, para o engenheiro, não vai fazer sentido, porque você não entende quais são as práticas vigentes de mercado, né? Então você tem que possuir esses conhecimentos também. Diagnóstico de estruturas, gente, né? Por que você tem que entender diagnóstico de estrutura? Você lembra aquela foto que eu te passei anteriormente? Uma achadura ali naquela viga? Se você não sabe diagnosticar nenhuma estrutura, quando te entregarem um problema que aconteceu, quando ligarem para você e falar, olha, a marquise aqui que você projetou caiu, né? Se você não consegue diagnosticar, como é que você vai se defender? Quando falarem, ó, o pilar que você colocou, a viga que tem aqui na obra rachou. E aí? Foi você que projetou, e aí? Você vai saber diagnosticar como é que aquele problema surgiu para mostrar para o seu cliente, informar para ele, olha, foi XYZ, de modo que ele observe, olha, realmente foi XYZ, muito obrigado, Giovanni, eu vou resolver aqui, como é que eu faço? Não, eu cobro para você um reforço para a gente fazer isso aí, né? Eu consigo prescrever um reforço, fica tanto, né? Aí você sai do vilão da situação para ser alguém que está resolvendo o problema do seu cliente devido a um material ruim, um procedimento executivo errado, né? E por aí vai, você tem que saber diagnosticar a estrutura. Quantos de vocês aí sabiam que para projetar estrutura é necessário também conhecimento de diagnóstico, né? Blueprint. O que eu estou chamando de blueprint? E que eu considero ser a parte mais vital e mais importante de todo o conhecimento. Blueprint é projeto em inglês,
né? Mas não é só projeto. Na língua inglesa tem um significado mais amplo. O significado também tem a ver com passo a passo. Como é que você monta alguma coisa? Qual que é o blueprint para resolver aquele problema? Você está entendendo? Qual que é o método de solução daquele problema? Qual que é o blueprint para resolver um problema? É isso. E o blueprint é como você monta o quebra-cabeça. Porque o que eu estou passando aqui, olha só o tanto de conhecimento. Né? Olha só, é enorme, é conhecimento teórico, é software, é engenheiro, é arquiteto, é fornecedor. O blueprint é como que você monta isso, como é que você encaixa o quebra-cabeça. Aonde que entra ali cada uma das suas peças e qual o passo a passo para resolver o problema do seu cliente. Isso que é o blueprint, né? Ele tem a ver também com como que você vai resolver os problemas e conflitos que surgem. Qual que é a sequência de cálculo? Qual que é a sequência de projeto? Qual que é o mínimo necessário para você desenvolver esse projeto? O mínimo necessário de recursos, o mínimo necessário de conhecimento, né? Isso que é o blueprint. E você adquire ele como? Ou você trabalha com um engenheiro mais experiente que te mostra o blueprint de operar ali naquela região, de atuar como engenheiro calculista ali naquela região, né? Ou você paga para alguém fazer isso para você, ou você paga para alguém te ensinar. Até hoje é assim. E nesse curso eu vou tentar te passar o máximo de blueprint para você iniciar a sua carreira, tá? O máximo de informação para você montar esse quebra-cabeça de conhecimentos para poder iniciar com sucesso a sua carreira. Você tem que entender também, gente, de prática comercial, né? Eu falei de como é que o que é aceitável no mercado, né? Agora tem as práticas comerciais que tem a ver com dinheiro mesmo, tem a ver com precificação de serviço. Você tem que saber precificar, tem que saber redigir uma proposta, tem que saber redigir um contrato, como é que você vai negociar e como é que você cresce a sua carreira. Você tem que entender isso também. Então, uma tabela geral aqui de conhecimento. Você tem que ter o conhecimento teórico, de software, de tecnologia de construtiva, o conhecimento de prática comercial, conhecimento de blueprint, que é o mais importante, conhecimento das normas, da prática de mercado e de diagnóstico de estruturas, né? 8 categorias principais de conhecimento. Sendo que a maioria das pessoas que eu conheço tem a visão de que você precisa desses dois primeiros. Você precisa ter conhecimento de teoria e de software. Não é. Não basta. Como é que você prestei consultoria para diversos engenheiros que tinham conhecimento incrível de software, né? Fizeram cursos online aí de software, tinham um conhecimento absurdo, né? Quando eu falava com a pessoa, olha, tem que fazer tal coisa. Antes de eu achar aqui, porque a consultoria ela é via videoconferência, antes de eu encontrar no meu software, a pessoa já encontrava no dela. Tamanho era o domínio. Porém, não conseguia projetar nenhuma estrutura, né? Não chegava no final de nenhuma estrutura. Isso é muito comum, gente. Existe uma enorme quantidade de engenheiros que fazem curso de software, que fazem pós-graduação, mas não chegam no final ali do projeto. Eles não sabem por quê, eles ficam confusos. Gente, por que eu não consigo finalizar esse projeto? Por que eu não consigo resolver o problema do meu cliente? É porque está faltando conhecimento de tecnologia construtiva, prática comercial, blueprint, que é como é que você encaixa todos os conhecimentos, norma, prática de mercado, né? E diagnóstico de estrutura nem tanto. Diagnóstico de estrutura é para te resguardar quando houver algum problema. Então você tem 7 necessários aqui para começar a projetar e um para te resguardar, né? A pessoa chega com 2 conhecimentos aqui, um pouco de teoria, um pouquinho de norma também, 2 ou 3, né? Um pouco de norma e bastante de software, não consegue desenvolver. Isso já vou logo te adiantando de cara. De repente você está nessa situação, pode até colocar no chat agora, quem é que está nessa situação? De ter muito conhecimento de software, talvez está fazendo uma pós-graduação, mas não chega no final do projeto, não resolve o problema do cliente, né? Seria interessante saber de vocês o tanto de pessoa que está nessa situação. A intenção, gente, aqui não é te dissuadir, não é te intimidar. Eu não estou apresentando isso aqui para te preocupar, não. Isso aqui, na verdade, é uma vantagem competitiva gigantesca, é uma vantagem muito grande. E eu vou te explicar, você está com sorte de estar aqui hoje, né? Eu acredito do fundo do coração que quem está assistindo isso daqui está com sorte, porque eu vou apresentar um caminho onde eu vou transformar isso daqui numa vantagem, tá? Só um instante. Essa é uma área, gente,
mágica da engenharia, né? É uma área maravilhosa, é uma área que é a área que eu mais tenho paixão na engenharia, é o cálculo de estruturas. Porque você tem uma grande responsabilidade, mas também tem uma grande liberdade. Você é um pivô, né? Você tem um papel central ali na construção. As pessoas te escutam, elas prestam atenção, você se sente importante. Então, é gratificante, né? É uma profissão gratificante. Você se sente realizado ao entregar um projeto. E é muito boa a sensação, tá? É muito boa. É além do dinheiro, né? Passa do dinheiro a sensação bacana que a gente tem ao projetar estruturas, né? E você não precisa de todo o conhecimento para começar. Não precisa fazer como na faculdade. Qual que é o problema da faculdade? Na faculdade a gente aprende errado que você tem que ter todo o conhecimento de antemão para resolver um problema, né? Na prática não é assim. Na prática, você tem inúmeras fontes de consulta e tem tempo para resolver aquele problema do seu cliente. Na prática, você pode colar sim. A cola é ética, né, no mundo real. O que é a cola ética? Quando você paga outro engenheiro para te auxiliar. Né? E muitos engenheiros estão dispostos. Eu já paguei consultorias caras, mas que valeram a pena. Né? Porque a gente, além de solucionar o problema do cliente e ganhar uma parcela do contrato, além disso, além de você ganhar o portfólio, você ainda adquire o conhecimento. Entendeu? Então já é uma dica aí para vocês encontrarem engenheiros mais experientes na sua região para colar. Não faça igual na faculdade. Colar é perfeitamente ético e legal na prática real da engenharia, né? É pedir ajuda e de repente você paga por essa ajuda, divide uma porcentagem do contrato. Você está entendendo? É isso. Para começar, você vai precisar, né? Para começar nesse caminho aqui, ó, para começar a alcançar esses conhecimentos, você vai precisar de uma planilha de estudos. Dessa forma, você vai poder começar hoje a sua carreira nessa área da engenharia. E eu vou te apresentar agora essa planilha que eu preparei para você começar a rastrear e criar um plano de estudos aí no longo prazo, tá? Eu vou te apresentar aqui. É essa aqui a planilha, tá, gente? É bem básica, muito, super básica. Eu preparei ela realmente para você aqui e anotando o que você precisa aprender. E eu listei os principais conhecimentos que você tem que adquirir. Vamos aqui, ó. Primeiro, blueprint, né? Tem a lista aqui, né? Que é zerar essa planilha de conhecimento, alimentar a planilha com novos conhecimentos e novos desafios e repetir a partir do passo número 2, que assim você vai continuar aprendendo, né? Prática comercial. Primeira coisa que você tem que aprender: precificação de serviços na sua região. Segundo, construção desse sistema de captação de clientes. O que é o sistema de captação de cliente? É a sua imagem, o seu método de disposição dessa imagem, que são seus anúncios, sites, etc. A sua tática de negociação e a maneira que você fecha o seu serviço, né? O portfólio de serviços que você tem a oferecer. Esse é o seu sistema de captação de clientes. Você tem que trabalhar nele continuamente. Prática de mercado, né? Quais são as modalidades construtivas, quais tipos de fundação são executados na sua região, por aí vai. Então aqui, gente, eu fui listando, tá? Em software eu recomendo Eberic, mas qualquer outro também atende. Você não tem que ficar obrigado a utilizar o Eberic, eu recomendo ele. Mais pra frente eu vou explicar em detalhe por que eu tô recomendando o Eberic nesse caso. Norma, por que eu recomendo a 6120 e a 6123? Primeiro, porque é mais interessante você estudar as cargas que incidem na estrutura antes de começar a estudar a estrutura. Porque de repente você está estudando lá, mas você não entende nem quais cargas que vão incidir na estrutura. Aí é complicado, né? Eu aconselho começar a estudar pelas normas que vão dizer quais são os carregamentos que vão incidir na sua estrutura que você está projetando. Né? Então você pode seguir isso aqui para você ter acesso a essa planilha. Para você ter acesso a essa planilha aqui, você vai ter que entrar, né, no grupo do Telegram. Grupo não, no canal do Telegram. É necessário, é obrigatório. Você tem que entrar aqui, não tem jeito, né? E não só para adquirir essa planilha de hoje, que está aqui, que vai ser o seu modelo de estudo, mas todos os outros materiais. Modelo de projeto em DWG que eu vou fornecer, você tem que estar no canal do Telegram para poder receber. Vai ser obrigatório, gente. Eu vou explicar por que é obrigatório você estar nesse canal.
No WhatsApp é extremamente desorganizado. Se eu monto vários grupos de WhatsApp, como eu já fiz antes, eu coloco ali os arquivos, as pessoas vão saindo, as pessoas vão apagando o celular, some o arquivo. Some. O arquivo some do WhatsApp. E as pessoas ficam me pedindo toda hora no privado. Giovanni, cadê aquele arquivo? Me manda, pede por e-mail, pede por um monte de lugar. Vira uma bagunça, né? Vira uma bagunça enorme. No Telegram não é assim, o arquivo fica lá, ele fica organizado, não some. Você apaga do seu celular, ele tá lá no canal do Telegram. Ele fica no Telegram, né? Então ele permanece lá no canal do Telegram para você utilizar a qualquer momento. Por exemplo, no WhatsApp, se vai entrando mais gente, eu tenho que ficar reenviando o mesmo arquivo várias vezes. Tenho que ficar reenviando o mesmo link várias vezes. No Telegram não acontece. No Telegram, se você entra essa semana ou na semana que vem, todos os links e arquivos estão lá organizados. No WhatsApp é 257 pessoas, no Telegram pode ser 10 mil, né? Então existem muitas limitações para o WhatsApp. Não tem jeito de usar, não tem como eu organizar um evento desse, entregando link, conteúdo, áudio, imagem, arquivos, né? Entregar um curso completo através de WhatsApp ou através de e-mail. A desvantagem do e-mail qual que é? 30% no máximo abre. E a maioria das pessoas não fica olhando e-mail. Ela perde lá no meio da caixa, fica bagunçado também. Não tem jeito de ser por e-mail. Não tem jeito de ser só pelo YouTube. Senão não tem o material, não tem o resto do grupo. Não tem jeito de ser por WhatsApp. O Telegram é a única maneira. Então é necessário, gente. É necessário participar do canal do Telegram para esse evento e para os eventos futuros, né? E agora eu vou te apresentar um resumo geral do que você aprendeu aqui hoje. Que o conhecimento necessário para atuar com sucesso projetando estrutura é multidisciplinar e abrange mais do que somente teoria e somente software. Muitos de vocês, eu tenho certeza, imaginavam que o conhecimento necessário para você atuar nessa área ele era de teoria e de software. Mas não é. Eu te mostrei que é muito mais do que isso. E que a graduação não vai te entregar o conhecimento necessário. A pós também não. Nem o mestrado, nem o doutorado, nem o pós-doutorado. Você precisa adquirir os conhecimentos listados naquela planilha. Você tem que ir lá, fazer download e rastrear o seu conhecimento, né? E criar um plano de estudo baseado naquilo. Você tem que entender das práticas de mercado, sim. Você tem que ter o conhecimento de como se relacionar com o arquiteto, de como se relacionar com todo mundo, né? De como precificar o serviço. Tudo isso é necessário. Né? Não é só na faculdade que você vai aprender. E você pode até parar de estudar, mas isso vai estagnar a sua carreira. Né? Essa é a última coisa, a última mensagem que eu quero te passar, no resumo, é que o estudo é para sempre. Eu já tinha te falado isso. E se você parar, pronto, você estagnou. As outras pessoas vão passar na sua frente e vão fazer serviço e vão projetar de forma que você não consegue projetar. Como eu já vejo muitos engenheiros, principalmente quem já tem 30 anos de carreira, a pessoa fica estagnada, né? E acaba perdendo serviço para quem está entrando na área com conhecimentos novos e conhecimentos renovados. Acredite em mim, já está acontecendo. Tem engenheiros com 30 anos de carreira que não conseguem projetar tão bem como engenheiros com 5 anos de carreira atualmente. E na próxima aula, agora eu vou te falar o que eu vou te apresentar na próxima aula. Eu vou te falar como montar o quebra-cabeça. Eu vou falar de blueprint, que é a coisa mais importante que eu acredito que tem nessa carreira. Eu vou te explicar como ingressar de verdade nesse mercado. Eu vou falar daquela técnica que eu havia mencionado, de como é que você ingressa com ética e com profissionalismo, mesmo sem possuir todo o conhecimento necessário para fazer o seu primeiro projeto estrutural. E como transformar o estudo sem fim, essa parte importantíssima, de um problema para uma vantagem competitiva. Aí você vira a mesa do jogo. Na próxima aula, eu vou te ensinar como é que você vira a mesa do jogo em relação a essa enorme quantidade de conhecimentos que são necessários. E chegamos ao fim da nossa primeira aula. Eu espero que você tenha gostado bastante. Eu espero que você esteja na próxima aula e que eu tenha conseguido entregar o conhecimento necessário para você construir um Brasil melhor. Um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau.